Você está preparado para o fim? Capítulo 3. Tema desta semana: cuidar da consciência. Terça-feira. Meta de hoje: leitura das páginas 51 a 54. Há um espírito no homem. A Bíblia contém tudo o que precisamos saber sobre o ser humano. Ela é o manual que o Criador deixou para compreendermos como funciona o nosso ser e aprendermos a nos relacionar adequadamente com Deus e com as pessoas. Em 1 Tessalonicenses 5,23 lemos: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa passagem revela que o homem é tripartido, constituído de corpo, alma e espírito. A Bíblia ainda mostra que a alma e o espírito humano também possuem 3 partes. A alma, que é a psique, é constituída por uma parte intelectual, a mente, com a qual raciocinamos. Nela também está a parte emotiva, na qual temos todo tipo de sentimento, como amor, alegria, tristeza e outros. Por fim, na alma está a vontade, a parte responsável pelas decisões que tomamos. Os que não conhecem bem a Bíblia nada sabem sobre a existência do espírito humano. Para eles, o ser humano possui apenas o corpo, a parte física, e a alma, a psique, a parte psicológica. Por isso, ao encontrar dificuldades, a única saída que tem é consultar um médico quando estiverem fisicamente doentes e um psicólogo ou psiquiatra quando sua psique estiver abalada. Contudo, precisamos saber que o ser humano possui 3 partes e a mais profunda e importante delas é o espírito, com o qual podemos ter comunhão com Deus e receber dele o suprimento espiritual necessário. O homem foi criado com o espírito humano. Jó 32:8. Esse espírito foi feito como um vaso para conter Deus e contactá-lo. 2 Timóteo 4:22, João 4:24. É onde Deus habita em nosso interior. Isaías 66:1 e Zacarias 12:1. Antes de crermos em Jesus, esta parte estava morta e sem função. Efésios 2:1. Mas quando cremos nele, o Espírito de Deus entrou em nosso espírito. Ele então recebeu a vida divina. Versículo 5. E nós nascemos de novo. João 3:3 e o versículo 5. É o nosso espírito que nasce de Deus. Versículo 6. Em João 1:12 lemos: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando nos convertemos ao Senhor Jesus, recebemos sua salvação. Nosso espírito é reavivado com todas as suas funções. Essas funções estão relacionadas com suas 3 partes: consciência, comunhão e intuição. A consciência é a parte do espírito. É por meio dela que acessamos esse tão importante órgão espiritual que possuímos. Ela é a parte principal do espírito humano e a sua entrada. A segunda parte do espírito é a comunhão. Ela é nosso vínculo, nossa conexão com Deus. Quando assistimos a um vídeo pela internet e este é interrompido continuamente, é sinal de que a conexão não está boa. Todo mundo detesta isso. Hoje existe a tecnologia 4G Plus e em breve será disponibilizada a 5G ou 6G para smartphones. Como está a sua conexão com Deus? Quando Ele envia uma mensagem, você consegue fazer o download? Você consegue receber o que Deus quer lhe falar? Necessitamos de uma boa e saudável comunhão com Ele. Sem essa comunhão forte, vertical, representada pelos fios da urdidura, como vimos anteriormente, nossa vida particular e todas as nossas relações humanas perderão a sustentação. A terceira parte do espírito é a intuição. Ela é experimentada por poucos, pois só entra em cena quando nossa comunhão com Deus é forte e constante. Podemos dizer que ela é o 6º sentido. Trata-se de uma conexão com Deus,
como se fosse uma linha direta pela qual ele nos envia seus recados. É algo inexplicável e muitas vezes sem lógica. Aqueles que têm comunhão sem barreiras com Deus possuem essa conexão direta com Ele e recebem mensagem de Deus numa esfera sobrenatural. Tive um tio-avô que era muito rico. Quando houve a guerra na China e os comunistas invadiram o país, inúmeras pessoas fugiram de lá desesperadamente. Como tinha boas condições financeiras, ele reservou uma passagem de avião com destino a Taiwan, para de lá, mais tarde, tirar a família. Naquele tempo, os aviões eram a hélice, não havia os jatos de hoje. Quando chegou ao aeroporto para fazer o check-in, encontrou uma mulher que fazia um grande escândalo no atendimento da companhia aérea porque queria o lugar dele no voo. Apesar dos esclarecimentos da empresa, que argumentava que ele já havia reservado o assento, a mulher continuava chorando e gritando. Meu tio disse que sentia muito, mas que o lugar era dele por direito. Enquanto, porém, ele fazia o check-in, teve a seguinte sensação em seu interior: abra mão desse lugar, não pegue esse assento, não tome esse voo. Era algo totalmente ilógico, incompreensível, até sobrenatural. Meu tio era um homem espiritual e a comunhão dele com Deus era muito forte e íntima. Ao receber aquele sentimento em seu espírito, obedeceu prontamente, abrindo mão da viagem. Pediu então aos funcionários da companhia aérea que concedesse seu lugar à mulher e foi para casa. Algumas horas depois, foi noticiado que, por causa de uma tempestade, o avião que acabara de decolar caiu no mar e todos que estavam a bordo morreram. A vida de meu tio-avô foi poupada porque ele obedeceu ao sexto sentido, em seu espírito. Uma pessoa que tem intimidade com Deus tem esse tipo de sentimento. Conheço um irmão que durante uma viagem de carro teve um inexplicável sentimento. Desvia agora à direita. Ao fazê-lo, viu surgir de repente um caminhão desgovernado, mas o carro passou intacto. O irmão simplesmente obedeceu sem hesitação. Essa experiência não teria o mesmo desfecho se ele demorasse para seguir a direção que recebera. Existem vários testemunhos como esse. Isso é algo que está no espírito humano e é experimentado por aqueles que desfrutam de uma comunhão íntima e constante com Deus. A intuição também é importante para recebermos a revelação da palavra de Deus. Convivi muitos anos com o irmão Dong Yulan e posso testificar que seu ministério era altamente intuitivo. Ele possuía esse sexto sentido quando lia a Bíblia. De repente, tinha um sentimento e a direção de Deus era clara para ele. Ainda assim, independente de quão maravilhoso seja o Espírito, suas funções não serão experimentadas se sua porta não puder ser aberta. Se a consciência tiver problema, nada disso funcionará.